Questões. Método de Newton. O método de Newton é uma técnica amplamente utilizada em cálculo para encontrar as raízes de uma função. Ele foi desenvolvido pelo matemático inglês Isaac Newton no século XVII e desde então tem sido uma ferramenta poderosa em diversas áreas da ciência, engenharia e tecnologia. O método de Newton é baseado no princípio de que uma raiz de uma função pode ser encontrada se uma aproximação inicial da raiz é conhecida e se a inclinação da função nesse ponto pode ser calculada. A inclinação da função nesse ponto é a derivada da função em relação à variável independente. A partir daí, uma linha tangente é traçada a partir da aproximação inicial da raiz até o ponto em que a linha tangente cruza o eixo x. Esse ponto de interseção é uma nova aproximação da raiz. Esse processo é repetido até que a precisão desejada seja alcançada. O método de Newton tem muitas vantagens em relação a outros métodos de solução de equações não lineares, como a rapidez e a precisão da convergência. No entanto, existem algumas limitações do método, incluindo a sensibilidade da convergência à escolha da aproximação inicial e a possibilidade de divergência se a função não tiver uma inclinação suficientemente forte no ponto da aproximação inicial. O método de Newton é amplamente utilizado em várias áreas da matemática, incluindo análise numérica, equações diferenciais, otimização e análise de sistemas dinâmicos. Ele também é usado em várias áreas da ciência e da engenharia, como física, química, engenharia civil, engenharia elétrica e engenharia mecânica. No entanto, o método de Newton não é a única técnica disponível para solucionar equações não lineares. Outros métodos incluem o método da bissecção, o método da secante e o método de ponto fixo. Cada método tem suas próprias vantagens e desvantagens e é importante escolher o método adequado para a aplicação específica. Em conclusão, o método de Newton é uma técnica poderosa e amplamente utilizada para encontrar raízes de funções. Ele tem sido uma ferramenta indispensável em várias áreas da matemática, ciência e engenharia. No entanto, é importante entender suas limitações e considerar outros métodos para resolver equações não lineares, dependendo da aplicação específica. Questões. Qual é o método utilizado em cálculo para encontrar raízes de uma função? Quem foi o matemático que desenvolveu o método de Newton? Em que século o método de Newton foi desenvolvido? Em quais áreas da ciência, engenharia e tecnologia o método de Newton é utilizado? Qual é o princípio em que o método de Newton é baseado? O que é a inclinação da função em um ponto? Como é possível obter uma nova aproximação da raiz utilizando o método de Newton? Quando o processo de repetição do método de Newton é interrompido? Quais são as vantagens do método de Newton em relação a outros métodos de solução de equações não lineares? Quais são as limitações do método de Newton? Em quais áreas da matemática o método de Newton é amplamente utilizado? Além da matemática, em quais áreas da ciência e engenharia o método de Newton é utilizado? Existem outros métodos disponíveis para solucionar equações não lineares além do método de Newton? Quais são? Por que é importante escolher o método adequado para a aplicação específica? Qual é a conclusão sobre o método de Newton apresentada no texto?